Bom dia, amados irmãos. Então, vamos continuar aqui lendo a Bíblia, agora em Gênesis 7. Diz assim: Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo o animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2 e 2, de 2, macho e fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face da terra, de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cão, e Jefe, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres dos filhos com ele na arca. Eles e todo o animal conforme sua espécie, e todo o gado conforme sua espécie, e todo réptil que roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, e todo o pássaro de toda a qualidade. E toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, e toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou por fora. Então, de toda a espécie de animais, dos puros entraram 7 em 7, 7 machos e 7 fêmeas na arca, e dos que não são considerados puros, entraram de 2 em 2, na arca. E aí Deus fechou junto com Noé, Noé, a mulher dele, os 3 filhos dele e as 3, uma esposa de cada filho entrou, e Deus fechou a porta da arca ali por fora. Então começou o dilúvio, Aí diz assim: o dilúvio. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 covados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras e de réptil que roja sobre a terra, e de todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida nos seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Assim foi desfeito toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra
150 dias. Então, ó, choveu 40 dias e 40 noites, né? Muita água e encheu a terra toda, né? E subiu acima dos picos das montanhas, né? 15 covados, que diz aqui, né? E toda a espécie, tudo que estava sobre a terra morreu. Os pássaros morreram também, né? Porque por mais que eles voem, eles não tinham como pousar, né? Não tinha mais lugar para eles pousar, né? Em algum momento eles cansavam, eles têm que pousar. E aí eles morreram também afogados, tá? Só sobreviveu aqueles que estavam dentro da arca. As águas do dilúvio diminuem. Agora é versículo 8 de Gênesis. Então aqui, ó, falou que choveu 40 dias, 40 noites e as águas permaneceram 150 dias, tá? Agora vai explicar como que aconteceu conforme as águas iam minguando, tá? Então, a Bíblia é sempre assim, um para trás e um para frente para explicar aquele que estava, explicar o que aconteceu lá atrás, tá? Então, aqui, as águas do dilúvio diminuem. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo o animal, e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Então, depois de 40 dias e 40 noites, passou um vento, e a água ali se aquietou, parou de chover. E aí, as águas que já tinham subido, elas vão minguando, né, devagarzinho. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas do céu, e a chuva do céu deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, ao cabo de 150 dias. As águas minguaram. E a arca repousou no 7º dia, no dia 17, repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arará. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram o cume dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Noé solta um corvo e depois uma pomba. Tá? Esse daqui é tudo junto, tá? Não é que depois, né, que passou os 150 dias, Noé abriu lá e soltou o corvo. Foi antes, tá? Os 150 dias. Então, Noé solta o corvo, né, durante esse momento que as águas estavam minguando, para ver, para ele saber quando que as águas iam quando que ia aparecer terra, né, que ele não sabia, ele estava vendo só água, então ele solta primeiro um corvo, depois ele vai soltar a pomba, né, uma pomba, e aí para ele ver, né, quando que vai ter terra, para ele saber, né, quando que as águas já haviam baixado. E soltou Noé um corvo, que saiu indo e voltando até as águas se secarem de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face da terra, de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, ele solta essa pomba 3 vezes, tá? Solta uma vez, ela não encontra pouso, e ela volta. Na segunda vez, ela volta com uma folha lá no bico, e depois ela não volta mais, né? Que daí, quando ela não volta mais, é que ela achou um local, né? Pra pousar. Então, esperou ainda outros 7 dias, enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele, né? Então, aqui ela já encontrou terra. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre
a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Aí, continuando, Noé e sua família saem da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo. Todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, de réptil, que roja sobre a terra, traze fora contigo. E povoe abundantemente a terra, e frutifique e se multiplique sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, as mulheres dos seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o cheiro suave, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então aqui finaliza Gênesis 8. Então saiu lá a família de Noé da arca, né? Com os filhos dele, os animais, e Deus falou para eles povoarem o mundo. Então agora o mundo vai ser povoado aí a partir dos filhos de Noé, tá? Porque Noé não teve outros filhos, né? Só teve os três. E os três e as mulheres deles povoaram o mundo, tá? Depois, mais pra frente, vai falar lá qual foi a descendência, tá? Então, vou deixar o capítulo 9 para amanhã. E Deus abençoe a todos, tá? Continue lendo. A Bíblia é muito importante. Conhecer a palavra do Senhor e se firmar, tá? Que a gente já tá nos últimos tempos. Jesus está quase para voltar, tá? Não vai se demorar muito para ele voltar, porque já tá tudo preparado, o mundo para o anticristo, tá? A gente pode observar os sinais que já estão se preparando, tá? Se preparando para fazer uma religião única, né? Que dizem, né, que todas as religiões levam a Deus, e não é verdade, tá? Não tem vários caminhos que levam a Deus, só tem um caminho que leva ao Senhor, e esse caminho é Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele que morreu por nós, e ele é o caminho. Ele é o único caminho, só através dele a gente pode chegar até Deus. E já estão fazendo aí uma união, né, lá nos outros países, para dizer que tem vários caminhos que levam ao Senhor. Isso é mentira, tomem cuidado, tá? Não tem vários caminhos que levam ao Senhor. E o anticristo não é só uma pessoa, né? O anticristo, ele é todo aquele que nega Cristo, tá? Toda aquela pessoa que falar para você que nega Cristo, esses são os anticristos, tá? Que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o verdadeiro caminho, é o único caminho, tá? Que leva a Deus. Quem nega isso já é o próprio anticristo. Então, tomar cuidado com essas pessoas, tá? Que estão querendo fazer isso, que estão querendo colocar na cabeça, né, das pessoas que todos os caminhos levam ao Senhor. E tomar cuidado porque, né, a vinda do anticristo vai ser assim, né, bem enganadora, né? Vai enganar muitos porque vai trazer paz, vai trazer coisas que todo mundo deseja, né? Vai trazer união das religiões, vai dizer que, né, vai deixar as pessoas livres para dizer que pode fazer o que quer, né? E vai chegar a Deus, né? Que só tem que ser boa, que só tem que... E não é assim, né? Não é assim que a gente vai chegar a Deus. A gente vai chegar a Deus através de Jesus Cristo, né? Crendo e confessando o nome dele. E crendo que ele é o único caminho e seguindo aquilo que ele ensinou, tá? Aquilo que Deus ensinou aqui, tá? Nessas pessoas aqui, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Aqui tem muito ensinamento, tá?
pra gente conhecer a Deus, pra gente conhecer como Deus é, tá? Porque Deus, ele é bom e ele é justo e ele também pune, tá? Ele não é assim, vai perdoar qualquer coisa, tá? Então, Deus, a gente sabe, né, que ele aqui fez o dilúvio, né? Muita gente morreu aqui, né, os pecadores, e ele também lançou as pragas no Egito e também Sodoma e Gomorra depois, né, vai ser lançado o fogo do céu. Então, Deus, ele não é que ele não seja bom, ele é excelentíssimo e justo, tá? Então, ninguém pode falar que Deus não é justo, porque ainda que Deus extermine uma certa população, ainda assim ele é justo, porque ele criou tudo. Então, tudo pertence a ele e ele fez tudo. Então, a gente... Ai, meu Deus. Tá, então a gente tem que crer em Jesus Cristo e seguir a Bíblia e não deixar ninguém nos enganar, tá? Como já tá acontecendo lá com os papas, né? Que já estão se deixando enganar, né? Enganar por outras religiões que não creem em Jesus Cristo, já estão abandonando, né? Já estão aceitando, né? Então, o povo de Deus tem que se manter firme. Cuidado, cuidado. Procure estudar, procure aprender e procure se firmar na verdade de Deus, né? Não faça lá como a Eva, que vê uma coisa que não parece tão ruim e pega e segue, né? Então, a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado. Mais cuidado do que com aqueles que negam a Jesus Cristo. Mais cuidado do que com aqueles que negam o bem, né? Porque tem pessoas que são ruins, que traz ruindade, né? Que antigamente o inimigo ele era mais claro, né? A gente sabia, essa pessoa é ruim, essa pessoa não é de Deus, essa pessoa tá fazendo maldade, não é de Deus. Mas agora ele vai vir disfarçado, né? Disfarçado de cordeiro, disfarçado de bonzinho. Então, esse é o maior perigo que tem, né? Mais fácil de enganar as pessoas quando ele vem disfarçado de cordeiro, né? Quando ele vem te aceitando, quando ele vem falando bem da sua religião, quando ele vem, né, disfarçado ali, mas tentando tirar Jesus Cristo do seu coração. Então, não permita isso, tá? Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.